Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 27, versículo 24, que diz assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Queridos, Pilatos, ele lava as mãos num ato de se considerar inocente pela morte de Cristo. E lá no versículo 18 diz assim: porque sabia que por inveja o haviam entregado. E quantas vezes nós vivenciamos situações em que uma pessoa justa, uma pessoa inocente é acusada, é apedrejada. E às vezes existem pessoas que estão na posição em que poderia livrar essas pessoas, mas por temer a multidão, por temer o que as pessoas vão dizer ou vão pensar, preferem não se arriscar por uma pessoa justa. Dificilmente nós vimos pessoas se entregando por outras pessoas, correndo o risco de perder sua reputação, de perder o seu cargo, para que o inocente seja salvo. E muitas pessoas preferem a si mesmo. Muitos dizem: não, primeiro eu, a minha necessidade, o meu eu. E se esquecem de olhar para o próximo. E quantas pessoas estão perecendo constantemente através das injustiças dessa vida? Quantas pessoas estão sendo mal faladas injustamente, estão sofrendo maledicências, estão sofrendo injustiças, estão sofrendo calúnias, difamações. E muitas vezes, pessoas que deveriam defender, que deveriam proteger, são as pessoas que lavam as mãos e decidem não se envolver, porque temem a opinião de outras pessoas que consideram fortes. Temem o louvor dos homens, aquilo que as pessoas vão falar ou vão dizer ao seu respeito. E aí não tem coragem de defender o inocente. Mas que hoje o Senhor gere em nós um coração justo, um coração corajoso. Um coração que vai fazer aquilo que é correto. Não espere que a injustiça bata a sua porta para você se compadecer da dor de outras pessoas. A gente não pode ser omisso às injustiças dessa vida. A gente precisa verdadeiramente nos posicionar com ação de graça, de justiça, de misericórdia. Precisamos pedir para Deus sabedoria para que venhamos enfrentar as guerras certas. Se você sabe a verdade do que de fato aconteceu, então não seja tu uma testemunha falsa, porque quando a impiedade, a injustiça, a maldade chegar até você, quando você estiver no lugar de injustiçado, você vai se lembrar de quantas vezes você viu teu próximo sofrendo, padecendo e você não estendeu a mão para ajudar. Você não se importou com a dor do outro. Queridos, tudo aquilo que semeamos, um dia também iremos colher. Então, cuidado. Quando pessoas movidas por inveja quererem fazer o mal a alguém e você está ali junto, compactuando com aquele erro. Porque no dia que for com você, você vai se lembrar e você não vai ser justo para olhar e pedir por misericórdia. Você vai se lembrar que você só está pagando por algo que você semeou lá atrás. E de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. Cedo ou tarde, a nossa colheita chega. Então, quem você quer ser? Aquela pessoa que simplesmente coloca uma venda nos olhos e não enxerga a dor do próximo? Não se importa se um inocente vai ser declarado culpado? Não se importa se uma pessoa vai padecer, vai sofrer as consequências ruins? Ou você vai ser alguém que lutará pela justiça? Alguém que Deus pode levantar nesse tempo como uma voz para ajudar outras pessoas? Porque o propósito de Deus levantar alguém é para que a glória do Senhor seja vista na vida dessa pessoa. É para que o nome de Deus seja levantado através dessa pessoa. Então não pense que se você anda fazendo atos de injustiça, por mais pequenos que pareçam ser aos seus olhos,
Não pense que se Deus te colocar em lugares grandes que você vai agir com justiça, não. Porque quem é injusto no pouco também vai ser injusto no muito. Mas quem é justo no pouco será justo no muito. E fazer o que é justo aos olhos de Deus é fazer o que é certo. É ver a situação da maneira correta, ainda que seja uma pessoa que você não tenha apreço, que muitas vezes te machucou, mas você vai olhar e vai dizer, não, eu vou ser justo, mesmo que essa pessoa foi incoerente comigo, eu vou andar na justiça de Deus. Então nós precisamos ser fiéis nas pequenas coisas, se queremos que Deus nos coloque nas coisas maiores. Se almejamos coisas grandiosas e maravilhosas que vêm de Deus, a hora é agora de ser fiel ao Senhor. Então precisamos buscar em Deus, Senhor, aonde eu tenho sido infiel. Quais são os atos que eu tenho feito diante de Ti, que eu tenho sido omisso, que eu não tenho sido uma pessoa justa, uma pessoa correta. Quais são os inocentes, Senhor, que eu tenho agido com atos de injustiça com essas pessoas. Às vezes é dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos pais. Às vezes é dentro da nossa parentela, quando a gente vê uma coisa e a gente não vai lá testemunhar, dizer o que a gente verdadeiramente viu. E deixa o inocente levar a culpa de algo que ele não fez. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria para que eu venha, Senhor, administrar a minha casa da forma que te agrada, que eu venha tratar os meus filhos da maneira que é glorificável aos teus olhos, que eu venha tratar os meus pais com respeito, que eu venha tratar os meus pais com obediência. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente seguir o caminho correto, porque a nossa carnalidade grita dentro de nós. Às vezes é o medo, às vezes é a ira, às vezes é a angústia de se preocupar. Poxa, será que eu vou me envolver nessa situação? Será que vale a pena? E às vezes até mesmo o egoísmo de ficar pensando qual é a recompensa que eu vou ganhar se eu me meter nisso. E Deus, eu creio, Ele busca corações de verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a gente adora a Deus nas pequenas coisas, quando a gente faz o que é certo. Ainda que todo mundo esteja fazendo o que é errado, mas quando a gente busca, queridos, verdadeiramente obedecer ao Senhor, com atos louváveis a Deus, e tudo isso começa dentro da nossa casa. Nós adoramos a Deus nas pequenas coisas. Então, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça tu o teu coração. Peça ao Espírito Santo para te mostrar quais são as áreas que você precisa melhorar dentro da sua casa. Porque o nosso primeiro ministério começa dentro da nossa casa. Esse é o ministério mais importante. Porque quem nós somos dentro da nossa casa diz muito sobre nós. Porque é dentro da nossa casa, na nossa intimidade, que a gente pode ser quem nós somos de verdade. Na rua é muito fácil colocar uma máscara, vestir uma roupa de santidade, mas dentro da tua casa não. Dentro da tua casa tu não pode se esconder. É dentro da nossa casa que a gente se despe. É dentro da nossa casa que as máscaras caem, que a gente simplesmente relaxa e deixa vir quem nós somos de verdade. Sabe aonde o nosso coração está firmado? Se a gente está firmado verdadeiramente em Cristo ou na nossa carnalidade, é lá dentro da nossa casa que isso vai se revelar. É como nós tratamos as pessoas que são próximas de nós. Então hoje nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, e crer que Deus nos conduzirá ao caminho certo. Tenha coragem para fazer o que é certo, o que é justo, o que é coerente diante de Deus. Seja como Davi, que ele se importava tanto com a presença de Deus, que ele buscava o Senhor continuamente. Davi, ele não estava preocupado com o louvor dos homens, mas ele estava preocupado com a presença de Deus. E homens e mulheres que se preocupam com a presença de Deus vão governar
com justiça, com bondade, com verdade. Assim como Davi foi um homem segundo o coração de Deus, você também pode buscar no Senhor essa dádiva. Você pode buscar no Senhor: Senhor, eu quero ser alguém, Pai, segundo o teu coração. Eu quero ser alguém que segue a tua lei em espírito e em verdade. Alguém que ama tanto o Senhor, que será incapaz de fazer mal àquilo que o Senhor tanto ama, que são as almas, são as pessoas. Cristo morreu por pessoas. E o nosso coração deve queimar de amor pelo próximo. Nós precisamos deixar o egoísmo de lado. A gente se preocupa tanto com o nosso eu e se esquece de olhar para os outros. Queridos, por mais que esse mundo diga que você tem que ter amor próprio, que é primeiro eu, se Jesus nos diz que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, então creia que se essa é a vontade de Deus, Deus vai te respaldar. Deus vai te proteger em toda e qualquer situação. Ainda que pareça perda para esse mundo, para Deus é ganho. Fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Perdoar, amar, zelar por pessoas. Ser pessoas justas, pessoas coerentes. Não olhe para os outros, considerando os outros mais fracos ou inferiores a você, porque a Bíblia vai nos dizer que devemos considerar os outros melhor do que a nós mesmos. Então nós temos que tratar as pessoas com zelo, com amor, com responsabilidade. Homens e mulheres que estão verdadeiramente vivendo aliançados com Deus buscam fazer o que é agradável aos olhos do Senhor, buscam fazer aquilo que Deus ama e abominam aquilo que Deus detesta. Então a gente precisa vigiar as nossas palavras, as nossas atitudes. A gente precisa tomar cuidado com o orgulho, com a soberba, com a insubmissão, com as injustiças, com as maldades. A gente precisa pedir para Deus para verdadeiramente nos limpar. Se antes nós fazíamos isso, nós precisamos pedir a Deus para não fazer mais, para hoje nascermos de novo. O novo nascimento é um processo que é necessário na vida de todo cristão, de toda pessoa que verdadeiramente decidiu seguir a Cristo. Lá em João, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, Jesus vai explicar para Nicodemos a importância do novo nascimento. O novo nascimento é um processo que exige renúncia. Nós precisamos verdadeiramente nos encontrar com o Senhor, um encontro tão genuíno que a nossa mentalidade já não será mais a mesma. E as nossas atitudes constantemente, elas também irão ser mudadas. Será que você quer mergulhar nas águas do Espírito para ser outra pessoa, para que todos olhem e digam: essa não é mais aquela pessoa que eu conheci, essa pessoa está mudada? Porque uma coisa é certa, quando Deus nos chama e nós dizemos sim para o Senhor, quando nós queremos viver essa mudança verdadeira, sincera e genuína, Jesus, ele vem sobre nós trazendo o seu Santo Espírito. Queridos, o Espírito Santo em nós é a presença de Deus em nós. E quando nós temos o Espírito Santo, o Senhor, ele nos respalda. Então não temas, eu não sei qual é o teu passado, quais são os atos que você tem feito, eu não sei em que momento você se encontra da sua vida. Talvez você está há anos dentro da igreja e ainda não teve um encontro real com o Senhor. Mas eu creio que nesse momento o Senhor preparou para te dizer isso. Lá em João, capítulo 3, versículo 5, vai nos dizer: Jesus respondeu, olha o que Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essa é a hora de você tomar uma decisão. Diga hoje: Espírito Santo, eu te quero na minha vida, me conduz ao caminho que eu quero andar. Diga isso, declare com fé: Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Espírito Santo, eu quero nascer da água do Espírito. Olha o que diz aqui: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então, queridos, é necessário um novo nascimento, é necessário uma mudança de mentalidade. É necessário olhar para dentro de nós e permitir que o Senhor nos mostre as nossas mazelas, porque o verdadeiro evangelho não é ai de vós, não, é ai de mim, é olhar para dentro de mim. O verdadeiro evangelho consiste em dominar sua própria língua. Tal homem que consegue fazer isso é perfeito, porque ele tem o Espírito Santo que traz sobre ele o domínio próprio. Então é olhar para dentro de mim e parar de olhar para a vida dos outros. Então essa é a hora, queridos, que você vai olhar para dentro de você e vai pedir a Deus para gerar. Fale agora em voz alta, declare, clame, diga assim: Espírito Santo, gere em mim o caráter de Cristo. Eu quero ser aprovado pelo Senhor. Diga para ele: Espírito Santo, pode me provar porque eu quero ser aprovado. Espírito Santo, vem sobre mim, me ensina o caminho que eu devo andar, me conduz ao caminho do arrependimento, me ajuda a ler a Bíblia a partir de hoje, não como uma religião, não como um ritual, mas ler a Bíblia para que a letra ela fique dentro de mim, para que a tua palavra ela esteja dentro do meu coração, para que eu não venha pecar contra Deus. Espírito Santo, me conduz ao caminho que eu devo andar, me ensina. Eu quero andar contigo todos os dias da minha vida. Diga isso para o Senhor e creia que Deus está contigo. Peça para Ele: eu quero nascer de novo. Eu não quero ser mais essa pessoa fria que eu sou. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa verdadeiramente andar no caminho que te agrada, que te glorifica e que Deus te abençoe. Que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração. Fique em paz.